Quando se tem um objetivo, é preciso ter um plano, ok? Se você não tem um plano, não tem como você chegar num objetivo. Quando você quer alcançar alguma coisa, você precisa de planejamento, de estratégia. Veja se não é assim, por exemplo, no mundo do empreendedorismo. Se faz reuniões, desenvolve-se estratégias, e depois das etapas devidamente estabelecidas, então coloca-se o plano em ação, esperando que o objetivo seja alcançado. E até mesmo os nossos planos pessoais, de repente você é daquele tipo, assim como eu, que no início do ano, na virada do ano, vem aqui na igreja, né? E faz aquela oração, passando a meia-noite, e aí você faz promessas a si mesmo: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender uma nova língua, esse ano eu vou juntar dinheiro, esse ano eu vou investir, esse ano eu vou ler mais a Escritura. E aí dura assim coisa de 3 ou 4 dias, e a gente já volta de novo nos nossos velhos hábitos. Mas o fato é que para se atingir um objetivo é preciso ter estratégias, é preciso ter um plano. Eu gosto muito, admiro muito as questões relacionadas à astronomia, por exemplo. 400.000 pessoas trabalharam para que a Apolo 11 fosse possível. 400.000 pessoas. Durante 8 anos o homem foi à Lua em 1969, mas o planejamento começou em 1968. Inclusive, se você quiser ler o plano de voo, são 353 páginas só, uma delícia de leitura. Tenho certeza que você vai se divertir muito. Alguém já disse que é mais fácil a média distância dar um tiro e uma outra arma tentar dar um tiro e as duas balas colidirem, do que se calcular a quantidade necessária de cálculos e exatas de cálculos para o homem pisar na Lua. Uma glória da ciência, mas que demandou muito planejamento. E, meus irmãos, Deus é assim também. Deus tem um plano. Parece piegas, parece clichê, mas Deus tem um plano. A gente ouve muito falar por aí, né? Deus tem um plano, Deus tem um plano. E, de fato, Deus tem um plano. Esse plano de Deus é expresso na Escritura Sagrada e nela toda, com um objetivo único. O plano de Deus é manifestar, é exibir a sua glória. E para isso Deus cria história, com um roteiro cheio de nuances, porque filme bom é filme assim, é filme que te deixa tenso, que tem muito drama, e que no final dá tudo certo. A nossa história é assim também, a história do mundo é assim também. Nas palavras de Calvino, o mundo é o teatro de Deus. A criação é o palco onde ele exibe a sua glória. Deus é um diretor que está exibindo os seus talentos, as suas eternas bem-aventuranças, como disse Jonathan Edwards. E essa é a finalidade da história. O plano de Deus é manifestar a sua glória. E Deus cria a história, Ele cria o cenário, Ele cria o mundo, Ele cria as etapas do seu plano de exibir a sua glória. E na história de Deus, o protagonista é o próprio Deus. O ápice do roteiro é a cruz de Cristo. E nós somos coadjuvantes, seres humanos coadjuvantes dessa história. Mas aprove o Senhor que nesse enredo não constasse apenas indivíduos, seres humanos individuais, mas Ele decide organizar estes indivíduos, Ele decide agrupar esses indivíduos no que nós chamamos de família. Família, portanto, é o primeiro ente da sociedade civil, criada e legislada pelo próprio Deus. Engana-se quem pensa que família é uma construção social. Sei lá, os homens da caverna perceberam que sentiam-se atraídos pelas pessoas do sexo oposto, cada um escolheu a sua, cada um foi morar num canto, e assim que surgiu a sociedade civil. Negativo, família é criação intencional do próprio Deus. E é interessante que Deus começa seu plano criando o homem e a mulher e os agrupando em uma família.
Ora, isso significa que há alguma coisa importante. Há implicações de Deus ter escolhido organizar a sociedade civil tal qual ela é organizada. E a primeira implicação é que a família é um paradigma de quem Deus é. Não é sem razão que Deus escolhe agrupar seres humanos no que chamamos de família. Porque assim e só assim, Deus está manifestando quem Ele é ontologicamente, porque Deus é trindade. Deus é comunitário. Deus é comunidade. Deus é um. E Deus é três. Por isso, não é sem razão que nós nos agrupamos em família. Deus é o que nós chamamos na teologia de triuno. Ele é três e ele é um. Três pessoas que compartilham da mesma essência. E quando Deus cria o homem, Ele prevê que este homem seria feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Diz o texto da Escritura Sagrada que Deus olha para o homem sozinho e Ele percebe que não é bom que o homem esteja só. E ora, qual é a referência para que Deus chegue à conclusão de que não é bom que o homem esteja só? Ele mesmo. Muita gente acha, e quando eu era criança, na escola bíblica dominical, às vezes a gente até aprendia isso, e eu cresci acreditando num equívoco. A gente suspeita que Deus olhou para o leão e a leoa e disse assim: olha só como eles estão felizes. Olha como que é agradável a vida ali deles em casal. Aí Deus olhou para o boi e para a vaca e disse: olha que curioso, os dois ali se completam, que legal, está dando tudo certo. Aí Deus olhou para outras espécies que tinham macho e fêmea e Deus percebeu: de repente seria uma boa ideia criar uma companheira para Adão também, né? Visto que todos os animais têm companheiros e Adão é o único que não tem. Não. O paradigma que Deus usa como referência para chegar à conclusão que não é bom que o homem esteja só é Ele mesmo, porque Deus não é só. Deus é três e Deus é um. Portanto, quando a Escritura diz que o ser humano é imagem, semelhança de Deus, implica que o ser humano é capaz de manifestar coisas a respeito de Deus em potências mais elevadas que outros seres, inclusive o fato da trindade. Ou seja, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Deus estava imprimindo em nós alguns aspectos dele mesmo. Assim como um roteirista, que às vezes usa as suas próprias emoções nos personagens, dadas as devidas proporções, Deus estava imprimindo em nós coisas de quem Ele é, da sua ontologia, da sua natureza de ser. Por isso é que nós temos a capacidade de manifestar coisas a respeito de Deus. E a família, portanto, é uma parábola da Trindade. A família é uma exemplificação, uma manifestação da Trindade. Por isso, não é sem razão que nós nos organizamos em famílias.